E se durante uma excursão no Himalaia você acabasse se perdendo, o que você seria capaz de fazer para sobreviver? Fala galera, aqui é o Drake. No vídeo de hoje do Abismo do Medo, nós iremos acompanhar a impressionante e surreal história de um estudante de medicina que conseguiu sobreviver por 43 dias em uma montanha congelada. Esse cara é a prova viva de que é possível sim sobreviver a uma situação extrema, em um ambiente completamente hostil para seres humanos, e tudo o que você precisa fazer é nunca desistir. O caso de hoje se inicia em setembro de 1990, na Austrália, quando um jovem estudante de medicina chamado James Scott estava perto de se formar na faculdade. Porém, ele precisaria primeiro estagiar para se tornar de fato um médico, e na medicina esse estágio é chamado de internato médico, ocorrendo na fase final da graduação, que corresponde aos 2 últimos anos do curso, que são o 5º e o 6º ano, e é nessa etapa onde os estudantes realmente aprendem a colocar a mão na massa, atuando em hospitais, clínicas e outros serviços de saúde. Então, durante esse estágio obrigatório, um médico quase formado trabalha sob supervisão de médicos mais experientes, que vão passando todos os ensinamentos necessários para atuar na vida real, de forma que os recém-formados consigam aprender de fato como tudo funciona fora da sala de aula. No entanto, em alguns países, os estudantes podem escolher o hospital e até mesmo o país que querem prestar esse estágio. E o James escolheu o Nepal, localizado no sul da Ásia, um país bem isolado e que pode até ser desconhecido para alguns. E no início, nenhum dos seus familiares entendeu bem o motivo do jovem querer estagiar em um local tão incomum e desconhecido quanto o Nepal, visto que todos os outros graduandos da turma do James queriam prestar residência nos melhores países e hospitais do mundo, justamente para ter um bom currículo. Isso seria o equivalente ao James querer fazer o seu estágio em uma unidade básica de saúde, localizada em uma cidadezinha do interior, enquanto seus colegas de classe iriam para um hospital equivalente ao Albert Einstein ou o Sírio-Libanês. Porém, mesmo com a sua família tentando lhe fazer mudar de ideia, o James permaneceu firme nas suas convicções, e por isso ele enviou uma carta para o hospital de Katmandu, demonstrando interesse em fazer a sua residência lá. A carta dizia o seguinte: Olá, o meu nome é James Scott, sou quase formado em medicina, tenho 21 anos e moro na Austrália. Gostaria muito de conhecer o hospital de vocês e fazer o meu estágio aí, para ajudar aqueles que estão precisando de cuidados de saúde, ao mesmo tempo em que adquiro conhecimento para me tornar de fato um médico. Então, após o James enviar a carta pelo correio, várias semanas e meses se passaram, mas apesar de ter esperado ansiosamente por uma resposta, ela nunca chegou, e parecia que os responsáveis pelo hospital de Katmandu não queriam um estrangeiro trabalhando lá. No entanto, mesmo tendo sido deixado de lado e esquecido pelo pessoal do hospital, James não desistiu do seu objetivo, e desde essa época já estava claro que o jovem tinha uma força de vontade fora do normal, que ficaria mais evidente depois que ele ficasse preso em uma montanha congelada. E aí o James convidou um amigo seu, chamado Tim Hooper, para os dois viajarem juntos de avião até o Nepal, porque ele queria ir presencialmente até o hospital de Katmandu, na esperança de que assim o deixassem fazer o seu estágio lá. Só que após comprar as passagens aéreas e fazer todos os preparativos para a viagem até o Nepal, James finalmente recebeu uma resposta do hospital. E para sua surpresa, apesar da demora para responder, eles concordaram em recebê-lo para fazer o estágio de graduação em medicina. E nessa mesma época, James havia pedido a sua namorada em noivado, e acabou que o casamento teve que ser adiado devido à viagem que ele faria até o Nepal. Porém, a sua noiva agiu de forma bastante compreensiva, concordando em adiar a cerimônia, porque ela sabia o quanto aquela viagem era importante para o James. Fora que ele seria um médico formado quando retornasse para casa, e assim os dois teriam uma ótima estabilidade financeira para iniciar a vida de casados. Então, em setembro de 1991, James e seu amigo Tim Hooper partiram juntos para o Nepal. E assim que o avião pousou e eles saíram do aeroporto e começaram a explorar o local como turistas, os dois ficaram completamente maravilhados com o país, porque tudo era tão diferente daquilo que ambos estavam acostumados a ver na Austrália. Porque agora, andando pelas ruas do Nepal, eles viram barraquinhas de comida e também vendedoras ambulantes, que ficavam oferecendo produtos para ambos. Fora que as ruas eram mais apertadas do que o normal, com muitas pessoas se aglomerando na mesma região, pois o povo nepalês era bem mais receptível e amigável do que os australianos. Já ao chegar em outra parte da rua, James e Tim se depararam com várias mulheres que estavam usando o mesmo vestido tradicional da cor vermelha, e aquilo chamou bastante a atenção dos dois. E aí, durante as próximas semanas, ambos tiveram muito tempo sobrando para conhecer o restante da região e irem se habituando e se acostumando com o país. Porque apesar do estágio do James estar marcado para começar apenas em dezembro, ele decidiu viajar um pouco antes, lá por setembro, pois assim teria tempo para aprender mais sobre o Nepal, além de se divertir. Mas algo que precisa ser mencionado é que o James não era um nerd que ficava estudando o dia inteiro no quarto sem sair pra rua, porque mesmo tendo tirado notas altas durante a sua graduação em medicina, ainda assim ele adorava sair de casa para se aventurar em vários esportes. Tanto é que o James era faixa preta em karatê e chegou a vencer um campeonato nacional em uma certa ocasião. Porém, o que ele mais gostava de fazer era caminhar por trilhas na floresta e também praticar montanhismo. E talvez o melhor local do mundo para praticar montanhismo seja justamente o Nepal, visto que lá tem uma grande quantidade e diversidade de montanhas,
incluindo o Monte Everest. Então, após conversar com seu amigo Tim, ele e James decidiram fazer uma excursão no Himalaia, que inicialmente não seria nada perigoso, porque os dois iriam pelo caminho mais seguro e fácil de se percorrer, sem fazer nenhuma loucura como tentar chegar ao topo de uma montanha. Mas explicando melhor o que é o Himalaia, é basicamente a maior e mais alta cadeia de montanhas do mundo inteiro, que se estende por vários países, como o próprio Nepal, a Índia, a China e o Paquistão. Originalmente, o Himalaia se formou devido à colisão das placas tectônicas, que aconteceu há milhões de anos atrás, e hoje em dia o local é considerado sagrado pelos hindus e também pelos budistas. Fora que no Himalaia ainda é possível encontrar espécies raras de animais, como o iaque e o leopardo das neves. E obviamente que alguém tão aventureiro e curioso como James jamais sairia do país sem antes visitar esse local. E aí, quando chegou o dia deles irem ver o Himalaia pela primeira vez, os dois começaram a organizar as suas mochilas, levando roupas extras, comida, água, medicamentos, além de ferramentas essenciais para a subida, como cordas, lanternas e pilhas. E após analisar o mapa da região, o James e o Tim decidiram fazer a subida através de uma rota conhecida como Johnson Trail, porque ela era justamente uma das rotas mais seguras e confiáveis que existia no Himalaia. No entanto, apesar disso, a Johnson Trail ainda oferecia alguns perigos, porque quando se trata de subir montanhas, você nunca está 100% seguro, e acidentes podem acontecer em um piscar de olhos, mesmo tomando todo o cuidado do mundo para tentar evitá-los. Mas como estavam levando vários quilos de peso em equipamento, os dois amigos contrataram dois nepaleses que trabalhavam nas montanhas, para ajudá-los a carregar os equipamentos e suprimentos nos primeiros minutos da caminhada, que seriam os mais complicados. E além disso, os nepaleses iriam mostrar o caminho correto que os amigos deveriam seguir, para evitar que os dois se perdessem nas montanhas. E apesar de serem dois caminhantes que quase não tinham experiência subindo montanhas, ainda assim eles não tiveram nenhum problema, porque tiveram muita cautela e planejaram a aventura nos mínimos detalhes. No entanto, toda essa facilidade se tornou uma faca de dois gumes, porque os amigos ficaram tão confiantes que começaram a subestimar os perigos das montanhas. E tudo se iniciou quando James disse que os guias nepaleses poderiam ir embora, e ainda os pediu para levar uma boa parte do equipamento e deixar guardado lá na cidade. E isso aconteceu porque o James e o Tim achavam que não iriam precisar de tantos equipamentos, visto que a viagem até aquele momento estava bem tranquila. Então, após os guias nepaleses terem ido embora, os dois amigos passaram mais alguns dias nas montanhas, antes de finalmente retornarem para a cidade de Katmandu. E nesse momento, o mês de dezembro já havia chegado, e portanto faltavam apenas alguns dias para que James começasse a estagiar no hospital da cidade. No entanto, os amigos ainda teriam um tempo para realizar uma última excursão no Himalaia. Só que dessa vez, eles iriam se arriscar bem mais, porque escolheram uma rota muito mais perigosa do que a anterior. Porém, como tinham tido sucesso na primeira excursão, sem que nada de errado acontecesse, James e Tim adquiriram uma falsa sensação de segurança, que fez os dois amigos pensarem que eram ótimos alpinistas, quando na realidade, eles recém haviam começado a se aventurar nessa modalidade. E esse é um erro muito perigoso de se cometer. Então, quando James e o Tim pegaram o mapa novamente para analisar as rotas do Himalaia, eles optaram por percorrer uma rota conhecida como Elambu Trail. E apesar dessa ser bem mais perigosa do que a anterior, os dois amigos levaram menos equipamentos do que da primeira vez, pois acharam que o excesso de peso só iria atrapalhá-los. E aí eles acabaram deixando vários itens importantes em casa, que com certeza fariam toda a diferença para sobreviver nas montanhas. Fora que a quantidade de comida e água que os dois colocaram nas mochilas também era menor quando comparada à aventura anterior. E aquilo significava que se um acidente acontecesse, ao ponto dos dois ficarem presos lá em cima nas montanhas, tendo que aguardar o resgate, eles teriam menos comida à sua disposição, e consequentemente sobreviveriam por um menor tempo, até que o resgate pudesse chegar no local onde estivessem. Até que no dia 21 de dezembro de 1991, James e Tim deram início à segunda excursão nas montanhas, e no começo tudo saiu conforme o planejado, com eles parando para dormir em uma das várias cabanas que existiam ao longo do percurso. E lá na cabana eles conheceram dois turistas alemães que estavam voltando para a cidade, porque já haviam chegado ao topo da montanha. E para ajudar a dupla, os dois lhe deram um presente, um mapa que usaram para chegar ao topo, que era bem melhor do que o mapa que o James havia levado consigo, pois esse que pertencia ao James já estava bem velho e desgastado. Então, agora tendo um mapa melhor e mais atualizado, o futuro médico optou por seguir uma nova rota, que não aparecia no mapa antigo. E o James só tomou essa decisão de mudar a rota no meio da viagem, porque os turistas na cabana haviam lhe dito que existia um outro caminho muito melhor do que aquele que eles estavam seguindo. Mas agora, continuando com a caminhada, o James e o Tim encontraram um alpinista chamado Mark Fulton, que também era um australiano, assim como os dois. E pelo fato de terem nascido no mesmo país, eles rapidamente desenvolveram uma amizade com o Mark. No entanto, de alguma forma, o James e o Tim conseguiram convencer o Mark a mudar a rota junto com eles, deixando a Elambu Trail de lado, para se aventurar em um novo caminho que era completamente desconhecido pelos três. Só que obviamente mudar a rota no último momento, sem ter nenhum conhecimento prévio da região em que estavam, era a receita perfeita para que algum acidente acontecesse. Já nas próximas horas, o Tim deu um passo em falso e acabou machucando a perna, mas não ao ponto de quebrar, e sim de impedir que ele pudesse continuar com a viagem. E depois disso, sabendo que não tinha a menor chance de conseguir chegar ao topo estando machucado, o Tim decidiu que seria melhor dar meia volta e retornar para a cidade. E aí ele se despediu do James e do Mark, que apesar de terem ficado decepcionados, entendiam
entendiam que aquela era a melhor coisa a se fazer. Então o James deu um mapa para o Tim, para que ele pudesse ver o caminho correto por onde devia voltar até a cidade. Porém, nesse momento, o James cometeu um erro terrível, pois ao invés de entregar o mapa antigo para o Tim, ele se confundiu e deu justamente aquele mais novo que ganhou dos turistas anteriormente. E ele não poderia ter feito isso de forma alguma, pois iriam precisar do mapa novo para conseguir percorrer a rota desconhecida que os levaria até o topo. Além do mais, antes de ir embora, o Tim esqueceu de dar para o James o único isqueiro que eles haviam trazido consigo na excursão. E agora, sem um isqueiro, o James e o Mark não conseguiriam acender uma fogueira para ajudar a se aquecer durante a noite, e também para cozinhar os alimentos. E então, após o Tim abandonar o grupo por conta da lesão que sofreu na perna, o James e o Mark continuaram subindo, chegando em uma região conhecida como Therapathy, que fica a 3.000 metros de altitude, e lá eles se depararam com outros turistas que estavam fazendo um caminho oposto, ou seja, descendo a montanha para voltar para a cidade. E o James aproveitou essa oportunidade para fazer algumas perguntas sobre como estava a situação no topo da montanha. E aí os turistas disseram que o clima estava em um ótimo estado, sem nenhuma tempestade, ventos fortes, neve ou qualquer outra coisa que pudesse atrapalhá-los na subida. E essa informação deixou o James e o Mark bem animados, porque a última coisa que eles queriam era ter que voltar para a cidade porque começou a nevar. Mas passando para o dia seguinte, os dois dormiram em uma daquelas cabanas que ficavam espalhadas ao longo da trilha. No entanto, ao sair da rua e olhar como estava o tempo, eles perceberam que o clima piorou bastante e que parecia que iria começar a nevar. Porém, um zelador que trabalhava nessa cabana garantiu que James e Mark poderiam continuar subindo sem se preocupar, porque a previsão do tempo mostrava que não iria nevar nos próximos dias. Então, como o zelador trabalhava lá há vários anos e por isso conhecia bem a região, os dois decidiram confiar nele e continuaram com a subida. Mas conforme as horas se passavam, o tempo mostrou que o zelador sempre esteve errado, porque a neve começou a cair aos poucos, limitando a visibilidade do James e do Mark, além de tornar a caminhada bem mais difícil do que antes, já que agora eles teriam que fazer mais força do que o normal, para conseguir retirar o pé de dentro da neve depois de dar cada passo. Só que devido à falta de visibilidade causada pela mudança drástica no clima, o James e o Mark acabaram se separando sem querer, porque não conseguiam mais enxergar direito como antes. E aí os dois ficaram gritando o nome um do outro durante vários minutos, na esperança de se reencontrarem, porque bastava seguir o som da voz do outro para tentar uma reaproximação. Então, usando essa estratégia, eles foram capazes de se reunir novamente, cerca de 15 minutos depois de terem se separado. Mas como se conheciam há pouquíssimo tempo, o James e o Mark acabaram entrando em um dilema. Enquanto o James queria retornar para a cidade porque achou que o clima impedia eles de continuar com a subida, o Mark queria fazer justamente o oposto disso. Ele disse que iria prosseguir subindo a montanha, mesmo com a neve atrapalhando a excursão. No entanto, como não conseguiram chegar a um consenso, James e Mark se separaram, o que era uma péssima decisão, porque apesar de quererem coisas diferentes, eles poderiam ter ficado juntos até chegar na próxima cabana. E desse modo, quando a tempestade de neve acabasse, o James poderia ir embora e o Mark continuaria com a sua subida. Mas agora, após se separarem, o James estava completamente sozinho e sem ter a menor ideia de qual caminho que deveria seguir para retornar até a cidade, porque apesar de ter um mapa, ele não conseguia enxergar quase nada por conta da neve, e a visão do James era mais ou menos essa aqui, ou seja, ele estava apenas vendo alguns palmos de distância. Só que além disso, a neve ficou tão alta que ela começou a cobrir a trilha que antes era facilmente visível. Então finalmente o James se deu conta de que provavelmente iria morrer congelado nas montanhas do Himalaia. E o pior de tudo é que ele não tinha nenhuma alternativa para pedir socorro, como um telefone via rádio ou satélite ou sinalizadores. Então agora seria basicamente o James tentando salvar a sua própria vida, sem nenhuma esperança de resgate. E aí nesse momento o cara fechou os olhos, respirou fundo por alguns segundos e pensou na sua noiva e também na sua família que estavam esperando lá na Austrália. E esse simples ato de reflexão forneceu a motivação necessária que ele tanto precisava para se manter firme. Mas apesar de estar com muito medo, o James disse para si mesmo que não poderia desistir, não depois de ter estudado e se esforçado tanto para se tornar um médico. E agora, estando na reta final da graduação, prestes a se formar, ele não poderia morrer de forma alguma. Só que o James se lembrou que em programas de sobrevivência que assistiu no passado, eles sempre ensinavam a seguir um riacho quando se está perdido, porque geralmente os riachos te levam até uma civilização. E foi justamente isso que ele fez. O cara começou a seguir um pequeno riacho que encontrou, na esperança de que o curso d'água o levasse de volta até a cabana onde tinha se hospedado no dia anterior. Porém, com apenas alguns metros de caminhada, ele ficou bastante ofegante, pois como a neve estava com vários centímetros de altura, a cada passo seus pés ficavam enterrados na neve, e ele tinha que fazer muita força para retirá-los, e assim continuar caminhando. Sem contar, é claro, o frio avassalador que fazia na montanha, ao ponto de deixar os pés do James quase congelados, juntamente com o restante do corpo, mas principalmente os pés, porque estavam em contato quase direto com a neve. E galera, além do risco de hipotermia, o cara corre o risco de ter uma frostbite, que ocorre quando tecidos do corpo congelam, geralmente em situações de exposição prolongada ao frio intenso.
intenso. Isso acontece quando a temperatura da pele cai a ponto de formar cristais de gelo nas células, prejudicando a circulação sanguínea e podendo levar à morte do tecido, que no caso é a necrose. Até que algumas horas depois, o James chegou no fim do riacho que estava seguindo, sem encontrar nenhuma civilização ou sinal de vida. E no mesmo ponto que o riacho terminava, surgiu uma cachoeira com pelo menos 30 metros de altura. No entanto, como o James havia trazido poucos equipamentos para não carregar muito peso, ele não tinha uma corda ou equipamentos de rapel para ser capaz de descer aquela cachoeira. Então acabou que ele passou as últimas horas caminhando à toa, porque se deparou com um caminho do qual não poderia mais prosseguir. Porém, ter perdido tempo não era nem de longe a pior parte nisso, e sim ter gastado muita energia na caminhada, pois a energia só pode ser recuperada comendo alimentos, e adivinhem só, o James tinha comida para durar apenas alguns dias. E aí, depois de parar para refletir por mais alguns minutos, o James decidiu subir ainda mais a montanha, ao invés de descer, e ele fez isso porque queria ficar ali acima das nuvens, e dessa forma, a neve que caía das nuvens não iria mais afetá-lo da mesma forma que antes. No entanto, havia um grande problema nessa decisão, pois como não havia trazido equipamentos de alpinismo, o James teve que escalar a montanha usando apenas as mãos e os dedos, algo que poderia parecer impossível, e talvez fosse para a grande maioria das pessoas. Só que o James estava tão desesperado que o impossível se tornou possível para ele. Já quando o cara finalmente terminou de escalar e chegou em uma área mais tranquila acima das nuvens, ele imediatamente se deitou no chão, porque estava tão, mas tão exausto, que não tinha mais forças nem para ficar de pé. E as suas roupas estavam completamente encharcadas de água, o que piorou ainda mais o frio que estava sentindo. E aí, nos próximos minutos, James se deitou em uma pequena caverna que encontrou bem perto dali. E mesmo que estivesse morrendo de sono, lutando para conseguir permanecer com os olhos abertos, ele sabia que não poderia dormir agora, porque se fizesse isso, certamente não acordaria vivo para contar história. Pois como James já era praticamente um médico, ele sabia que se fosse dormir com o corpo molhado em um local com baixa temperatura, acabaria virando literalmente um picolé humano. Então ele se certificou de usar uma toalha para secar todo o seu corpo, e além disso ele trocou algumas peças de roupa, porque havia trazido roupas extras dentro da sua mochila. Já quando amanheceu, o James recuperou uma boa quantidade de energia por conta do sono, mas ele sabia que quanto mais os dias se passassem, menores seriam as suas chances de conseguir sair dessa, e por isso que ele rapidamente voltou a descer pelas montanhas. No entanto, eram necessárias 3 horas de caminhada para o James conseguir percorrer um único quilômetro, devido à enorme quantidade de neve que tinha no local. E nesse momento, o cara repensou toda essa história de querer se aventurar nas montanhas, e ele se arrependeu amargamente disso, dizendo para si mesmo que teria sido melhor apenas visitar os pontos turísticos da cidade, ao invés de ter tomado uma decisão tão idiota quanto essa, de querer escalar o Himalaia sem nenhuma experiência. Mas apesar de todo o esforço que fez nesse dia, o James não conseguiu nem 1% de progresso, porque continuava sem ter a mínima ideia de onde estava e de onde deveria ir. Já quando faltavam alguns minutos para anoitecer, James pegou um livro de anotações e usou ele para escrever uma carta de despedida para sua família, e na verdade ele nem sabia se algum dia iriam encontrar essa carta, justamente porque existem centenas de corpos que foram soterrados pela neve em montanhas congeladas como aquela. E a carta começava da seguinte forma: Mãe e pai, eu amo vocês. Eu tentei dar o meu melhor para sair daqui, mas parece que eu não vou conseguir. Me desculpem por ter tomado uma decisão tão idiota quanto essa. Eu sei que vocês vão sofrer muito quando souberem que eu morri. E aí, quando o sol se pôs naquela noite e depois nasceu novamente no dia seguinte, James abriu os olhos e ficou surpreso ao perceber que ainda estava vivo. Porém, ele sabia que a cada dia que se passasse, poderia ser justamente o seu último dia de vida. Mas vocês ainda devem se lembrar do Tim, que é aquele amigo do James que viajou junto com ele até o Nepal e que desceu sozinho a montanha depois de machucar a perna. Então, acontece que o Tim entrou em contato com a irmã do James, chamada Joanne, para contar que o cara estava desaparecido há vários dias. Então, o Tim entrou em contato com ela através de uma ligação telefônica e revelou que teve que se separar do James porque se machucou e não poderia continuar subindo a montanha, mas que desde aquele dia, o James nunca mais retornou para a cidade. E aí a Joanne ficou desesperada ao saber disso e logo contou para o restante da família e também para a noiva do James, que iria se casar com o cara quando ele retornasse do Nepal. Mas além de ter avisado os familiares do James, o Tim alertou as autoridades do Nepal, que começaram as buscas usando um helicóptero e contaram com a ajuda dos guias locais, que conheciam as montanhas do Himalaia melhor do que ninguém. Porém, conforme os dias se passavam, o James ia piorando cada vez mais. Ele perdeu vários quilos e emagreceu bastante, porque o seu corpo queimava muitas calorias apenas para tentar se manter aquecido, devido às baixas temperaturas que faziam na montanha. Fora que toda a comida que ele havia trazido tinha simplesmente acabado. Então, daquele momento em diante, o corpo do James iria se alimentar dos estoques de gordura e músculos que ele tinha. Só que havia um problema gigantesco, porque o James não estava mais sentindo seus pés. E aí, quando ele retirou as botas para checar a situação, percebeu que seus pés estavam azuis, que é justamente um dos sinais da hipotermia localizada. E para fazer um pequeno teste, o cara pegou uma lâmina que vinha no kit de primeiros socorros e usou ela para fazer um pequeno corte no seu pé. Mas por incrível que pareça, ele não sentiu nenhum por cento da dor. E aquilo era um péssimo sinal, pois significava que os seus pés estavam completamente anestesiados por conta do frio. E o James pensou consigo mesmo naquele momento que se sobrevivesse por algum milagre, com toda certeza teria que amputar os seus pés, vivendo com próteses pro restante da vida. Já no dia 7 de janeiro de 1992, tendo se passado
passado 16 dias desde que o James ficou preso nas montanhas, a sua irmã Joanne embarcou em um voo até o Nepal, com o objetivo de ajudar nas buscas. A Joanne e o restante da família haviam conseguido arrecadar cerca de 80 mil dólares e usaram esse dinheiro para financiar as buscas pelo James. E ela até usou uma parte desses 80 mil para contratar o serviço de alguns Sherpas, que são um povo nativo que aprendem a escalar as montanhas da região desde pequenos. E esses Sherpas também iriam ajudar a procurar pelo James. E enquanto tudo isso acontecia, o cara se deparou com um urso negro que estava vagando pelas montanhas. Só que ao invés de fugir ou tentar se esconder, o James pegou a mesma lâmina que usou para perfurar o seu próprio pé e começou a gritar para que o urso viesse na sua direção. O James estava com tanta fome que queria matar o urso para comer a carne do animal. E se o pior acontecesse, pelo menos ele iria morrer logo, ao invés de ficar padecendo aos poucos na neve e no frio. No entanto, o urso negro simplesmente ignorou o cara e deu meia volta, provavelmente porque já estava com a barriga cheia. E assim o James se livrou de ser devorado pelo animal, pois não estava pensando racionalmente. E de forma alguma ele conseguiria derrotar um urso, estando tão fraco e cansado. Já nos próximos dias, Joanne decidiu conversar com um monge budista, que tinha uma fama local de ter poderes sobrenaturais. E por mais que a Joanne não acreditasse nesse tipo de coisa, ela não tinha outra alternativa a não ser tentar. E aí, quando ela se sentou e explicou toda a situação para o monge, ele meditou por alguns minutos, e depois disso apontou para uma localização no mapa. Era um triângulo que ficava entre as regiões de Ped, Gopt e Talu. O monge disse para Joanne que ela conseguiria encontrar o seu irmão nessa exata localização, e apesar de não saber se o monge realmente estava falando a verdade, ou se estava apenas engabelando ela, ainda assim a Joanne agradeceu a ajuda dele, e correu para contar essa informação para o pessoal envolvido nas buscas. E então, depois disso, a equipe responsável pelo resgate começou a sobrevoar de helicóptero a mesma região que o monge disse que o James estaria, mas ao mesmo tempo, o cara não tinha a menor ideia de que estavam procurando por ele, e estava mais perto do que nunca de desistir. O James havia ficado 43 dias naquela montanha, sofrendo com um frio extremo, além da fome porque não tinha mais alimentos, e também um grande cansaço de tanto caminhar de um lado para o outro sem conseguir encontrar uma saída. E nas últimas semanas, ele teve que comer neve. Isso mesmo, galera, ingerir a própria neve que caía nas montanhas para tentar enganar a fome, além de ter perdido uns 20 quilos desde que se perdeu. E até que finalmente o helicóptero achou o James, na exata mesma região que o monge disse que ele estaria. Porém, como não dava para pousar um helicóptero na montanha, por conta das condições climáticas, os socorristas tiveram que ir a pé. No entanto, eles já sabiam onde o James estava, e felizmente conseguiram tirá-lo de lá após algumas horas de subida. E mesmo que o cara estivesse em uma péssima condição de saúde, ele melhorou gradualmente ao longo das semanas, passando por vários tratamentos médicos e voltando a se alimentar adequadamente. Inclusive, essa imagem mostra o James ao lado da sua irmã algumas semanas após ser resgatado, e se não fosse ela ter viajado para o Nepal e conversado com aquele monge, certamente o James não teria sobrevivido. Fala, galera! Se você ficasse preso em uma montanha no Himalaia, assim como aconteceu com o James, qual estratégia você usaria para sair vivo dessa? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.